Como diz o José Girard, Macbeth é aquela peça que faz a gente pensar sobre a quebra, a mudança do Estatuto do Desejo. Deus fez o homem, a mulher, o ser humano desprovidos de desejo, né? O desejo, a gente pode pensar que talvez seja uma coisa aí do diabo. Cuidado com aquilo que você deseja. Eu não sei, eu acho que isso é uma frase do Aladim, porque por Deus a gente não tem desejos, a gente tem necessidade. Édipo versus Macbeth. Vamos começar a pensar sobre esse vídeo, tá? Enquanto Édipo, rei, eu li nessa edição aqui, mas acho que vocês encontram fácil nessa edição aqui do Teatro Grego da editora Zahar, que tem algumas peças e tem o Édipo Rei, uma das minhas tragédias preferidas, tá? A gente vai fazer uma brincadeira aqui para falar de Macbeth, pensando também o Édipo, porque eu gosto muito de pensar coisas que eu aprendi nesse ano de 2022, como que a mudança de paradigma que Shakespeare vai trazer decorrente do pensamento medieval, nessa transição para o homem moderno. E Édipo, por exemplo, o primeiro estatuto, né, que vem assim é o destino. Toda vez que a gente pensa em Édipo e nessa tragédia em que muitas coisas a gente não pode fugir do nosso destino, por mais que Édipo e a família do Édipo movesse em direção oposta ao que a profecia dizia, tem coisas que a gente não pode se afastar, tá? Eu não quero dar gatilho pra ninguém, mas, por exemplo, a morte, tá? A gente pode dar um desvio, mas a gente sabe que existe um destino e outras coisas que podem acontecer com a gente que não estão dentro do nosso controle. Agora, em Shakespeare, o jogo, ele muda, não dizendo que a gente tem o controle do nosso destino, não é isso não, mas a questão do trágico vai decorrer de escolhas que nós podemos fazer, e a subjetividade, o poder que nós temos de escolher que pode nos levar ao trágico, é esse ser humano cindido entre o que talvez a gente precise fazer, a gente deva fazer, mas o que nosso desejo fica ali, ó, martelando para o que a gente quer fazer. Essa transição entre Idade Média e Idade Moderna, eu tô lendo aqui do filósofo Gil Lipovetsky, O Império do Efêmero. Ele faz uma análise sobre a moda, sob o ponto de vista da filosofia e sob o ponto de vista histórico. Ele até diz, é o sistema da moda. E como que a moda, ela vai surgir no final da Idade Média, e não é à toa, porque até a Idade Média, né, o Lipovetsky, ele vai discorrer sobre isso logo nesse comecinho aqui, até ali o auge da Idade Média, a gente tinha um senso de coletivo, um senso de dever. Não existia uma subjetividade em nós em que, pelo meio da roupa, a gente pudesse colocar uma postura nossa diante da sociedade. Após esse final da Idade Média, aí a gente vai começar a se questionar, tá? Bem, e se a partir de agora eu tô percebendo que eu não tô me importando tanto com a minha ancestralidade, uma questão, passa a ser uma questão para mim, o fato da minha família ser artesãos e eu não necessariamente querer ser artesão como a minha família sempre foi. E até então, no auge da Idade Média, isso não era uma questão. Eu não iria me questionar sobre isso. E se a minha verdade estiver em descompasso com a verdade externa da sociedade? Eles apresentam uma das melhores leituras de 2022, eu já tô dando spoiler, mas Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Claro que aqui já caminhando bastante já pro século XIX, em que
a gente tem uma personagem que é a Emma, que a sua verdade, o que ela sonha, tudo que ela leu, os romances, ela quer que seja verdade, mas essa verdade exterior não está condizente com a verdade que ela quer que seja verdade. Então ela se acha, ela vive o dilema. Eu quero buscar aquilo que está nos livros, eu quero buscar as aventuras. As aventuras vão estar onde? Vão estar fora, não vai estar na vida privada. As grandes aventuras vão estar nas minhas escolhas. Eu quero escolher agora. Querer escolher e ter opções de escolha, isso não significa necessariamente algo bom, porque existe um conflito aí também. E aí o desejo, quando ele é filtrado pela razão, ele se transforma em vontade. E o desejo, ele tá dentro... Macbeth, a gente vai ver isso. O desejo tá dentro daquilo que pode ser incontrolável. Eu penso muito nos 7 pecados capitais, que aí a gente pensa nos dias de hoje, porque sempre, e de quase toda a nossa história, porque em alguma medida nós somos atravessados pelos 7 pecados capitais e não podemos deixar que eles nos dominem. Então Macbeth, ele é um soldado que está voltando da guerra. Quando ele volta, todo mundo tá falando dele, que ele é maravilhoso, e ele encontra 3 bruxas. Essas 3 bruxas já vão saudá-lo como se ele fosse rei. E nessa época, a sucessão não era necessariamente hereditária pelo sangue. O rei poderia escolher um sucessor que não seu filho, que não um parente. Então, em volta de Macbeth, ele ouve as bruxas falando e ele fica cheio das... que hoje a palavra já até meio que banalizou aqui na internet, é motivo de tudo, as famosas expectativas lá na estratosfera, porque ele começa a pensar, não, realmente, o rei Duncan vai me escolher o seu sucessor, eu vou ser rei. Imediatamente ele é muito afinado com a mulher, eles têm uma relação bem unida mesmo, e ele vai escrever uma carta para Lady Macbeth dizendo que, olha, eu vou ser rei. Ele já contou como certo, veja, somente porque as bruxas o saudaram como rei. Nisso ele tem um amigo ali que é companheiro, que é o Banquo. E o Banquo não faz assim muita... ele vê ali aquela situação das bruxas, mas enfim, né, chega. Só que o rei Duncan, o que vai fazer? Vai frustrar demais o Macbeth, porque ele vai dizer, olha, não, quem vai ser rei vai ser o meu filho. O filho dele é um cara que não fez nada na guerra, né, gente? Já vimos isso acontecer quantas vezes. Colocou o parente no cargo, né? Colocou o amiguinho no cargo. Não tem competência para isso. Macbeth vai ficar pistola, muito decepcionado. Lembrando que as expectativas dele estavam lá na estratosfera. E quando ele volta para casa, conversando com a esposa, eu tô simplificando ao máximo o enredo, tá? Para quem não conhece. Conversando com a Lady Macbeth também já estava pensando que ia ser a rainha. E ela fica assim, poxa, o que você... A questão toda é, o que você vai fazer com isso? Você vai aceitar isso? Você é homem o suficiente? Você é capaz de lutar pelo que você deseja? Vocês prestaram atenção nas perguntas? Porque são perguntas assim instigantes, né? Até que, especialmente nos dias de hoje, essa era do empreendedorismo. Até que ponto você é capaz de lutar pelo seu desejo? Veja, o desejo, né? O que tramam o Macbeth com a Lady Macbeth? A gente merece. Merece. O leitor, né, da peça, a gente fica, pô, em termos de justiça, eles merecem. Mas veja, dentro das regras, né, vai da moralidade de cada um, mas eles vão tramar assassinar o rei, porque eles merecem. Então, a justiça eles querem ser rei e rainha. Então, eles vão assassinar o rei. E aí a peça vai se desenrolar no que vai acontecer depois desse assassinato. Vão ter algumas repercussões e eles, como são muito unidos assim, né, eles vão ver as consequências desse ato que eles fizeram. O trágico começa a partir daí.
é meio crime e castigo, né? Já tô eu falando de novo de Dostoiévski aqui nesse canal, mas não. Volta. Essa coisa da Lady Macbeth é meio Adão e Eva. Me lembra muito a Gênesis, que sempre eu fico aqui tentando entender e divido aqui com vocês. Eu queria saber o que vocês acharam, né? Porque a peça, ela versa muito sobre a indução, né? Do Macbeth, do crime que ele comete, né? Ele comete junto com a mulher, mas assim, de tudo partir de mulheres. Primeiro as bruxas e depois a Lady Macbeth. Mas eu tenho algumas leituras diferentes, inclusive até vi que o Freud estudou toda a culpa da Lady Macbeth e tal. Eu tenho outras leituras, assim, pra gente discutir aqui na roda. Você pode participar desse vídeo deixando seu comentário aqui nos comentários do YouTube, que eu vou adorar. Eu queria saber a sensação que vocês tiveram com relação à participação de Lady Macbeth e das bruxas. Então, Macbeth foi coagido a fazer o que ele fez? Então, 3 razões aqui pra gente jogar na roda de algumas interpretações sobre como eu interpreto essa questão do desejo em Macbeth. Em minha opinião, assim, tanto as bruxas quanto a Lady Macbeth, elas deram somente um empurrãozinho em algo que já estava dentro do Macbeth. Ou seja, a maior responsabilidade disso é realmente do Macbeth. Porque eu acho que a peça quer falar, uma das possibilidades é ela falar do desejo individual de cada um de nós e o quanto nós colocamos muletas para depois justificar aquilo que a gente já tá com vontade de fazer há algum tempo, né? Vamos lá. As bruxas, por exemplo, Macbeth fica muito sensibilizado com elas. Mas eu não li ainda, mas disse que na Odisseia do Homero, Ulisses, as bruxas chamam ele e ele não vai, ele não dá atenção às bruxas. E na própria peça do Macbeth, as bruxas, por exemplo, não tem efeito nenhum no banco. O banco, ele faz pouco caso das bruxas, ou seja, ele não percebe as palavras de dizer que o Macbeth é rei como algo verdadeiro. Veja, é como se o Macbeth já quisesse ser rei, então as bruxas falaram, aí que a expectativa dele cresceu. E quanto a Lady Macbeth realmente, ela tá o tempo todo, ela tem a ambição dela, mas a Lady Macbeth, ela tá insinuando o assassinato, ou seja, insinuando que o Macbeth vá atrás do que ele quer, só que ela não sabe o que é um assassinato, percebe? A Lady Macbeth, pela peça, nunca assassinou ninguém. Ela é uma mulher que tá mais dentro do ambiente privado. Veja, é mais o impulso da Lady Macbeth. O Macbeth não, ele sabe o que é um assassinato. Tanto é que quando o crime acontece, vem a terceira razão, o comportamento do Macbeth depois do crime acontecer e o comportamento da Lady Macbeth depois do crime acontecer. O choque da Lady Macbeth, ou seja, uma espécie de arrependimento, de percepção do ato feito, enquanto que o Macbeth não. Ele começa inseguro e depois a gente percebe, não, ele realmente queria aquilo, ele fica seguro depois do crime, depois de ter cometido tudo aquilo, diferente da Lady Macbeth. Uma curiosidade da peça. Tem a curiosidade de que a peça do Macbeth tem todo uma certa meio que maldição, que você não pode falar o nome da peça. Eu já falei aqui várias vezes, então não faça isso, tá? Por via das dúvidas, ok? E aí sempre se tem que falar a peça escocesa. E uma outra coisa que eu descobri também foi pela Verônica do canal Waves Valadares, que tem um trecho do Macbeth no Harry Potter que eu acho muito bonitinho. Olha só. Pronto, vamos falar de sacrifício, que é um conceito que me passa assim quando eu penso no Macbeth. É porque assim, o Macbeth, ele entra num estágio em que ele deseja e ele não controla o seu desejo. E
é interessante porque quando ele... Existe uma discussão, né? Porque quando você deixa o seu desejo guiar o seu comportamento, ou seja, não deixa a razão impactar no seu desejo, ou seja, para que vire vontade, porque aí você filtra aquilo que não faz sentido você fazer, não vai fazer bem você fazer, tá fora da ética, é um crime, enfim, né? E tem várias coisas que não são crime propriamente dito, mas posso dizer aqui, inveja, sei lá, os seus desejos, né? Luxúria, enfim, todos aqueles pecados capitais que eu gosto muito de pensar neles. Então, assim, o que nos torna humanos? Não seria o fato de controlar os nossos desejos? Porque se a gente deixa os nossos desejos livres, talvez a gente não entre no lado animal, no lado do monstro. E é por isso que eu gosto aqui, ó, de Frankenstein. Porque o jogo do monstro aqui é fabuloso. Quando eu penso em... quando eu preciso fazer algo que eu quero fazer, por exemplo, eu não aceito a morte, que é inevitável. Eu não aceito a morte e eu uso a ciência para criar um ser para provar que, olha, eu venci a morte, né? Então, quem é que se desumaniza? A criatura ou o ser humano que atravessa esse limite do seu desejo? E é o caso do Macbeth. Quem é o monstro? E é interessante porque Édipo, ele fura os olhos. É uma das cenas que eu amo, assim, no Édipo Rei. É quando ele fura os olhos, né? Eu comentei aqui no canal como que o Édipo me conquistou, assim, como ser que busca a verdade. Ele busca o que é correto moralmente. E é por isso que ele não consegue mais ver aquilo que ele fez, porque foi o destino que fez ele fazer aquilo. Ele não fez por consciente daquilo, diferente do Macbeth, tá? E ele fura os olhos por conta disso. É como se fosse uma pena, uma pena para ele mesmo, um sacrifício ali para ele também, e de não conseguir enxergar aquilo o ato que foi cometido, ou seja, o destino pairando sobre a vida dele. O Édipo, ele nunca quis fazer e fez. E a Lady Macbeth, ela fez e depois não quis mais ter feito. Mas lembrando que a Lady Macbeth também sabia o que ela estava fazendo. Claro, foi um impulso. É por isso que ela se dá conta, tá? E aí tem um texto do Freud que eu tava vendo, que eu não gosto muito da interpretação dele da Lady Macbeth, não. Mas é um trecho que tem um título muito, muito bacana, que é um título que eu gosto muito de pensar, que é Os Arruinados pelo Êxito ou Os que Fracassam a Triunfar. Existe uma conquista que tem o seu peso, né? E tem um livro aqui que de vez em quando eu falo dele, que é A Maldição do Vencedor, que foi uma surpresa. É um livro para jovens escrito pela Mary Rutkowski e que na época tratou bem, acho que foi uma bela introdução para depois eu chegar aqui no Macbeth, para esse tema. Cenas que eu ainda quero talvez desmembrar melhor em próximas leituras. Eu convido você a falar um pouco dessas cenas, me ajude. São cenas que eu tenho uma limitação de compreensão, mas eu amo, eu sei que tem muita coisa nessas cenas, tem muita coisa na peça toda, né? É uma peça muito rica, mas vamos lá, as duas cenas assim que eu fico matutando. A primeira é a famosa Unsex Me, que a Lady Macbeth fala como se fosse me dessexualize. Algumas interpretações dizem que é como se tirasse o feminino. Ela fala isso antes de cometer o crime. É como se ela tivesse que se tirar as características femininas que estariam mais ligadas ao doméstico para cometer esse ato de vingança e de assassinato, que seria um ato mais masculino. Não sei, é como se tivesse mais aí. Eu sinto que essa interpretação parece que é mais profunda do que isso, sabe? E a segunda é aquela das árvores, né? Em que tem eu me lembro, esqueci agora o personagem, mas que avisa ao Macbeth que as árvores estão caminhando. E inclusive o Tolkien coloca essa cena no Senhor dos Anéis.
Mas assim, lá no Senhor dos Anéis eu consigo acompanhar que a gente tem aí, primeiro que tem os Ents, né, que são uma criação dele, mas assim, a própria analogia da natureza se voltando contra a expansão industrial lá do Saruman. Já em Macbeth, eu não consigo acompanhar, eu sei que tem mais coisa aí, mas eu não consegui aprofundar tanto. O que você acha? Porque talvez eu pense que tenha relação, as minhas pesquisas também não responderam muita coisa, mas eu penso que tenha relação com o fato de terem dito pro Macbeth que ele só iria sair do posto de rei, ou só iria ser assassinado por alguém que não fosse nascido de uma mulher. Eu não sei se tem a ver com isso, sabe? Porque isso também me intrigou muito, essa coisa do que seria alguém que não fosse então um ser humano, que fosse tirá-lo, né? E quando acontece ali mais ou menos logo depois essa coisa das árvores. Então, acho que é isso. Eu quero dar um recadinho que aqui nesse canal a gente continua lendo Shakespeare. Eu vou continuar conversando aqui lendo Shakespeare. E para você que queira uma ajuda para ler, tem uma playlist aqui, tem alguns vídeos que eu vou deixar no box de descrições desse vídeo aqui no YouTube, que vão ter algumas referências teóricas. As referências desse vídeo também estão aqui nesse box de descrições, mas a gente tem aí uma playlist que tem outras referências teóricas de vídeos e de conteúdos para ajudar você que queira também mergulhar nesse universo do Shakespeare. É isso.